Você teria coragem de entrar numa fornalha em chamas só para não negar a sua fé em Deus? Se a sua resposta for sim, ou se você admira quem teria essa coragem, este vídeo é para você. Olá, eu sou seu anfitrião e hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas e inspiradoras de toda a Bíblia. Uma história sobre fé inabalável, coragem sobrenatural e o poder de um Deus que nunca abandona os seus. Se você é apaixonado por histórias que transformam e fortalecem o espírito, já se inscreva aqui no canal. Cada inscrição, cada curtida, nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho a mais e mais corações pelo mundo inteiro. Vamos juntos nessa missão? Agora, imagine a cena. Estamos na antiga e grandiosa Babilônia, o maior império da época. No trono, senta-se o rei Nabucodonosor, um homem de poder absoluto, acostumado a ter cada um dos seus desejos atendidos instantaneamente. Em um ato de pura demonstração de poder e ego, ele ordena a construção de uma estátua colossal, feita inteiramente de ouro, com quase 30 metros de altura. Uma visão impressionante, feita para intimidar e exigir submissão. Junto com a estátua veio um decreto real claro e inflexível. No momento em que os sons de trombetas, flautas, harpas e todos os tipos de instrumentos musicais ecoassem pela cidade, todos, sem exceção, deveriam se ajoelhar e adorar a imagem de ouro. E a punição para a desobediência seria terrível, uma das mortes mais agonizantes que se poderia imaginar: ser lançado vivo dentro de uma fornalha de fogo ardente. A música começa a tocar. Milhares e milhares de pessoas, de todos os povos e nações, sob o domínio babilônico, dobram seus joelhos. O medo da fornalha era mais forte que qualquer convicção pessoal. Mas, no meio daquela multidão curvada, 3 figuras permanecem de pé, eretas, como pilares de fé, em meio a um mar de conformidade. Seus nomes? Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esses 3 jovens hebreus, exilados em uma terra estrangeira, ocupavam cargos importantes no governo de Nabucodonosor. Mas, acima de qualquer posição ou honra terrena, eles tinham um compromisso inegociável. Eles temiam e serviam a um único Deus, o Deus de Israel. E o mandamento era claro: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Para eles, ajoelhar-se diante da estátua de ouro não era apenas um ato político, era uma traição direta ao Deus que lhes deu a vida. A cena, é claro, não passou despercebida. Invejosos e ansiosos por uma oportunidade de derrubar os hebreus de suas posições, alguns astrólogos babilônicos correram para a presença do rei. Com um tom de falsa lealdade, eles disseram: ó rei, vive para sempre. Tu fizeste um decreto, mas há certos judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que tu mesmo nomeaste para administrar a província da Babilônia. Eles não te dão ouvidos, ó rei, não servem aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. A fúria tomou conta de Nabucodonosor. Como ousavam? Como 3 de seus próprios oficiais poderiam desafiá-lo publicamente? A humilhação era insuportável. Ele os mandou chamar imediatamente. Diante do rei, com o rosto vermelho de raiva, eles ouviram a acusação. Mas, surpreendentemente, Nabucodonosor, talvez por um resquício de apreço que tinha por eles, decide lhes dar uma última chance. Com uma voz carregada de ameaça, ele pergunta: é verdade que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua? Pois bem, vou dar-lhes mais uma oportunidade. Quando a música tocar, se vocês se prostrarem e adorarem, tudo será perdoado. Mas se não o fizerem, serão lançados na mesma hora na fornalha em chamas. E então, ele faz a pergunta que para ele selava o destino deles: e que Deus será esse que poderá livrá-los das minhas mãos? A resposta dos 3 jovens ecoou pela sala do trono com uma calma e uma firmeza que desafiavam a lógica humana. Imagine a coragem,
Eles olharam diretamente nos olhos do homem mais poderoso do mundo e disseram: Ó Nabucodonosor, não precisamos te dar uma resposta sobre isso. Se formos lançados na fornalha, o nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar. E ele nos livrará da fornalha e das tuas mãos, ó Rei. Mas é a continuação da resposta deles que revela a profundidade da sua fé. Eles acrescentam: Mas se ele não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que ainda assim não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso é extraordinário. A fé deles não estava condicionada ao livramento. Não era uma fé de troca do tipo: Deus, eu te adoro se você me livrar. Era uma fé baseada em quem Deus é, não apenas no que ele pode fazer. Eles estavam dizendo: nossa fidelidade não está à venda. Preferimos morrer no fogo, servindo ao nosso Deus, do que viver nos curvando a um ídolo. A resposta deles foi a gota d'água. A calma e a confiança dos jovens transformaram a fúria do rei em um ódio cego. Ele não conseguia entender aquela lealdade a um Deus invisível. Seu rosto se contorceu de raiva e ele berrou ordens para seus servos: aqueçam a fornalha, 7 vezes mais quente do que o costume. A ordem era absurda. O calor já seria mortal, mas a raiva do rei exigia um espetáculo de destruição. Os soldados mais fortes do exército foram convocados. Eles amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda com suas roupas, túnicas e chapéus, e os arrastaram em direção à boca da fornalha. O calor era tão violento, tão surreal, que as chamas que escapavam da abertura consumiram os próprios soldados que os lançaram lá dentro. Eles morreram instantaneamente, vítimas da fúria do rei que serviam. Os 3 jovens caíram amarrados no coração do fogo. Para todos os que assistiam, era o fim, um fim trágico e horrível. Um silêncio pesado deve ter caído sobre a multidão. O rei, provavelmente satisfeito, sentou-se para observar o cumprimento de sua sentença. Mas, de repente, o semblante de Nabucodonosor mudou. O que era satisfação se tornou choque, depois confusão e espanto. Ele se levantou de um salto com os olhos arregalados e perguntou aos seus conselheiros com a voz trêmula: por acaso não foram 3 homens que nós amarramos e lançamos no fogo? Eles confirmaram: sim, ó rei, certamente foram 3. Então, o rei, apontando para a fornalha, exclama: pois eu estou vendo 4 homens. Eles estão soltos, andando livremente no meio do fogo e não sofrem dano algum. E a aparência do quarto é semelhante à de um filho dos deuses. Que momento! No lugar mais quente, no momento de maior perigo, eles não estavam sozinhos. Uma 4ª pessoa estava com eles. Um ser celestial enviado por Deus estava ali, caminhando com eles nas chamas, garantindo que o fogo não os tocasse. O mesmo fogo que matou os soldados mais fortes do lado de fora não tinha poder algum sobre aqueles que estavam dentro na companhia divina. Nabucodonosor, maravilhado e perplexo, se aproximou da boca da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham para cá. E diante de uma multidão atônita, os 3 jovens saíram da fornalha. Governadores, prefeitos, conselheiros, todos se aglomeraram ao redor deles, examinando-os. O resultado era inacreditável. Não havia um único fio de cabelo queimado. Suas roupas estavam intactas. E o mais impressionante de tudo, eles nem sequer cheiravam a fumaça. Era como se tivessem dado um passeio em um jardim, e não no centro de um inferno de fogo. Diante daquela prova irrefutável de poder divino, Nabucodonosor, o mesmo rei que havia perguntado: que Deus poderá livrá-los? Agora erguia sua voz em louvor. Ele declarou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos.
Eles confiaram nele, desafiaram a minha ordem e preferiram entregar seus corpos a servir ou adorar qualquer outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, eu decreto que qualquer povo, nação ou língua que disser algo contra o Deus deles será despedaçado e suas casas serão transformadas em um monte de entulho, pois não há outro Deus que possa salvar desta maneira. A história dos 3 jovens na fornalha é muito mais do que um relato antigo. É uma lição eterna sobre o valor da fidelidade. Eles nos ensinam que há coisas mais importantes que a nossa própria vida. Que os nossos princípios e a nossa fé em Deus não são negociáveis, não importa o tamanho da pressão, não importa o quão quente a fornalha pareça. Muitas vezes, em nossas vidas, enfrentamos nossas próprias fornalhas. Podem ser pressões no trabalho para comprometer nossa ética, tentações para abandonar nossos valores ou momentos de crise e desespero que testam nossa fé até o limite. Nesses momentos, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos lembra de algo crucial. Mesmo quando o fogo está à nossa frente, nós não estamos sozinhos. O Deus que caminhou com eles nas chamas é o mesmo Deus que caminha conosco hoje. Quando confiamos nele, quando permanecemos firmes em nossa fé, descobrimos uma força que não é nossa. Descobrimos que nenhuma chama, por mais intensa que seja, tem o poder de apagar a fé verdadeira. Pelo contrário, é no fogo da provação que a nossa fé é purificada, fortalecida e se torna um testemunho poderoso para todos ao nosso redor. Que possamos ter a coragem desses 3 jovens para permanecer de pé quando o mundo nos manda ajoelhar e para confiar que mesmo nas fornalhas da vida, a presença de Deus é a nossa maior proteção e a nossa vitória final. Obrigado por ter ficado comigo até o final desta jornada incrível. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre essa fé que vence o fogo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.